Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a segunda aula teórica de mudanças de fase. Quem não assistiu a primeira aula de mudança de fases, procura no canal, assista a aula para acompanhar direitinho a aula de hoje e ficar bem entendido, ok? Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo! Bom, a segunda aula de diagrama de fases, vamos lembrar ah, a mudança de fase que acontece com a água. Vamos ver um diagrama de fases, que é um eixo indicando a pressão que a água vai ter e nesse eixo a temperatura. Nós vimos que no diagrama de fase, para essa pressão e a essa temperatura aqui, em qualquer ponto aqui nessa região aqui, a água vai estar no estado sólido. Nós aprendemos na aula passada. É bom revisar a aula. Aqui nós vimos que a água vai estar no estado líquido e abaixo aqui no estado de vapor. Acima do ponto crítico, que nós vimos também na aula passada que era ponto crítico, a água passa a ser gás. Nós vimos na aula passada a diferença entre vapor e gás. É só procurar lá no canal a primeira aula de mudança de fase. Hoje nós vamos ver leis das mudanças de fase. Escolha cada um dos valores de pressão e observe a temperatura em que ocorre a mudança de estado. Veja que a pressão está no eixo de Y e a temperatura está no eixo de X. E veja que a curva é crescente. Ó. Do lado esquerdo, para essa pressão e essa temperatura, vai estar no estado sólido, a matéria. E acima desse ponto aqui, para essa temperatura e essa pressão, vai estar no estado líquido. Então eu tenho, por exemplo, pressão P1, tem uma temperatura T1. Pressão P2, eu tenho uma temperatura T2. Pressão P3, eu tenho a temperatura T3. Então significa que para cada pressão eu tenho uma correspondente temperatura de mudança de estado. Porque esse trecho aqui era chamado, e vocês sabem disso, que é a curva de fusão. Acima dessa curva aqui, a substância vai estar no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Então nós temos aqui, fixada a pressão, a mudança de estado ocorre em qualquer temperatura, em dois valores possíveis de temperatura, ou uma temperatura única. Uma temperatura única, né? Porque para cada pressão nós estamos vendo aqui que tem uma correspondente temperatura única. Então, letra C. Fixada a pressão durante a mudança de estado, a temperatura varia durante o processo, a temperatura se mantém constante ou a temperatura se duplica. Nós aprendemos em calorimetria que na mudança de estado, a temperatura se mantém constante, a quantidade de calor fornecida é a chamada calor latente. Então, letra B aqui, a segunda alternativa. Então, leis de mudança de fase. Escolha cada um dos valores de pressão e observe a temperatura que ocorre. Nós vimos que, a uma dada pressão, toda substância muda de estado físico a uma temperatura bem determinada, denominada temperatura de mudança de estado, correspondente à pressão considerada. A temperatura de mudança de estado corresponde à pressão normal, recebe o nome de ponto de mudança de estado da substância. Não havendo variação de pressão, a temperatura permanecerá constante durante toda a mudança de estado. Exatamente. Então, na hora da mudança de estado, vocês aprenderam comigo que o calor fornecido é o calor latente. Era até dado pelaquela forma Q igual a M vezes L. Massa vezes o calor latente, que podia ser calor latente de fusão, de ebulição, de vaporização. Volta no canal, assista às aulas de calorimetria, saber o que é um calor latente e um calor sensível, que vocês vão entender a aula de hoje, quem não estiver acompanhando. Então, lembre-se disso, que, por exemplo, Carlos, então eu poderia ter a água no estado líquido a uma temperatura abaixo de 0 grau? Pode, desde que a pressão seja muito baixa. Então é errado dizer que a água é líquida acima de 0 grau e abaixo de 100 graus. Não, isso depende da pressão. Isso depende da pressão. Se for o nível do mar, sim. Mas a afirmação não é uma afirmação completa, absoluta. Depende da pressão. Então, vamos à próxima página. Eu tenho aqui, utilizando o diagrama de fase 1, mova o mouse ao longo da linha horizontal pontilhada do diagrama de fase da água. Então, tem um diagrama de fase da água. Lembre-se que esse trecho aqui ele é diferente das outras substâncias. Ó. Aqui a pressão aumenta, mas a pressão diminui. Esse trecho aqui, que é a curva de fusão. Então, veja, nós olhamos aqui do ponto A, B, C, D e E, que está na mesma pressão de 700 milímetros de mercúrio, que é o nível do mar, que corresponde a uma atm. Então, vamos responder as perguntas aqui.
Ao andarmos sobre a linha pontilhada, que é essa linha pontilhada aqui, ó, da esquerda para a direita, veja que na horizontal a temperatura vai aumentando, está abaixo de 0 grau. Então, ao andarmos sobre a linha pontilhada, temos uma pressão constante igual a 760 milímetros de mercúrio, que é um atm. Exatamente. A pressão não alterou. No ponto A, veja que no ponto A, para essa pressão e a uma temperatura abaixo de 0 grau, ó, nós temos que a água vai estar no estado sólido. Então, alternativa B. Ao andarmos do ponto A para o ponto B, o que foi aconteceu do ponto A para o ponto B? Foi aumentando a temperatura. Então, o aquecimento da água chegando a 0 grau. Então, exatamente, estava uma temperatura abaixo de 0 grau, esse está indicando temperatura em graus Celsius, abaixo de 0 grau, então de A para B ele está aumentando a temperatura. Então, aquecimento da água. De B para C, vai estar também aumentando a temperatura. Mas em cima de B, está exatamente em cima da curva de fusão. Então, no ponto C está ocorrendo a fusão da água a 0 grau. Exatamente. Em cima do ponto B, você tem sólido e líquido ao mesmo tempo. Coexiste água e gelo ao mesmo tempo. Água líquida e água no estado sólido. No ponto C, a essa pressão aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio, e a uma temperatura entre 0 e 100, a água vai estar no estado líquido. Ok? No ponto D, estou sobre em cima da curva de vaporização, né? Ou também chamado de ebulição a 100 graus. Então, tenho no ponto D está ocorrendo a ebulição da água a 100 graus centígrados a essa pressão aqui que é constante, a nível do mar. No ponto E, veja que a água passou a ser vapor porque está acima de 100 graus. Então, água no estado de vapor no ponto E. Exatamente. Então, observamos o que ocorre com a água quando aquecida desde a temperatura abaixo de 0 até acima de 100 graus, a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Exatamente. Agora vamos ver, movendo o mouse ao longo da linha vertical pontilhada no diagrama de fase da água. E observe o que ocorre e responda as perguntas. Agora, eu estou a 0 grau e a temperatura vai ficar constante em 0 grau. E vou só alterando, ó, de A para B para C. Então, no eixo de Y, a pressão está aumentando. Até passar do ponto D, que é o nível do mar. Então, eu tenho uma pressão quase zero aqui, no ponto A. Então, ao andarmos sobre a linha vertical pontilhada, que é essa linha aqui, temos uma pressão constante. Não, temos uma pressão que varia e uma temperatura constante a 0 graus centígrados. Então, veja, no ponto A, a água vai estar no estado de vapor a 0 graus centígrados. Foi isso que eu disse, tá vendo? A água pode estar no estado de vapor, mesmo a pressão muito próxima de zero. Então, é errado dizer que a água a 0 grau é líquida. Ela pode estar no estado de vapor, depende da pressão. Então, eu tenho, no ponto A, temos a água no estado de vapor. Exatamente. Nesse ponto B aqui, está exatamente em cima da curva. Então, eu vou ter água no estado sólido e de vapor ao mesmo tempo. Então, ao andarmos de A para B, nós aumentamos a pressão, ó, no eixo de Y. A pressão estava aqui e agora passou a ser um ponto aqui mais acima. Então, aumento de pressão. No ponto B está ocorrendo a fusão da água a 0 grau. Não, está havendo sublimação, ó, vapor para sólido. Sublimação. No ponto C, para essa temperatura de 0 grau e a essa pressão aqui no ponto C, a água vai estar no estado sólido, então ela é gelo. Nesse ponto D aqui, ao nível do mar, a 0 grau, a água vai estar mudando de estado. Aqui sim, vai estar tendo fusão, está em cima da curva. Então, fusão da água. E no ponto E, a 0 grau e a essa pressão acima aqui, eu tenho água no estado líquido. Exatamente. Então, nós podemos dizer, observamos o que ocorre com a água quando comprimida desde uma pressão muito pequena até acima da pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio a 0 grau. Então, bem entendido, espero que vocês tenham entendido a aula. Na próxima aula, nós vamos ver calor latente. Espero que tenham seguido o raciocínio lógico, o diagrama de fase da água. Vimos que a água pode estar no estado sólido, líquido, gasoso, dependendo da pressão e da temperatura que ele se encontra. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. Na próxima aula, procurem no canal a terceira aula de mudança de fases para vocês. Até breve e muito obrigado pela atenção. Tchau, até logo.